Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em fevereiro, se eu não me engano, estaremos comemorando aí um ano de Café das Sabidonas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é um laço que eu tomo toda vez que eu vou ligar as minhas picapes aqui. Pois da última vez já tinha passado um tempo do café e aí eu vi que não tava o microfone ativado aqui, não é possível. Ou às vezes eu coloco aqui, não coloco a gravar, ou não coloco o microfone. Olha, que rolê impressionante, tá entendendo? Bom dia, Simone. Bom dia, Cassi, maravilhosas. Bom dia, Germana, Thaís, a doutora Fábio. Bom dia. Fevereiro, um ano, vocês estão entendendo? E quando eu topei esse episódio, esse desafio, porque imagina, né? Lá no início nós iniciamos, lá no início iniciamos é ótimo, né? Lá no início nós fazíamos um café por semana. E ali no meio, na metade do ano, é que nós topamos essa doideira de trazer 3 cafés, 3 episódios aí por semana. Foi realmente incrível, desafiador, mas assim, eu amo fazer isso. Foi um pouco mais desafiador agora nesse semestre, por conta da minha graduação mesmo, né? Então eu tinha aula todos os dias de manhã, então terminava o café, a gente tinha que sair correndo, uma loucura. Mas estamos fechando aí mais de 250 episódios, né? Então isso é um resultado incrível. Mas só para dizer para vocês que toda vez é isso, ó, termino de me arrumar, o café acontecendo por causa das minhas picapes aqui. Vambora, meus amores. Ontem eu abri caixinha para vocês e eu até falei pro Silvio de nós deixarmos. Ano que vem vai ser diferente a estrutura do café. Não posso dar muitos spoilers, né? Mas será diferente. E eu quero deixar sempre um dia para responder as caixinhas de vocês. Por mais que eu responda ali pelos stories também, eu vou deixar sempre aberta para um dos dias dos cafés eu responder ao vivo aqui com vocês, porque eu sei que vocês gostam aí também, né? Bom dia, Anne, Vive, maravilhosas. Bom dia. Bom dia, Pamela. Tá? E ontem eu abri uma caixinha específica sobre skincare e nós estaremos falando sobre isso aqui. Nós já falamos vários episódios sobre skincare, mas nunca é o suficiente, né? Sempre tem dúvidas aí. Então, deixa eu já pegar a primeira aqui, que tem perguntas super interessantes. Vamos começar lá de baixo. Aqui, ó. Vamos ver se vai abrir aí para vocês. Abriu, tá bom? Se alguém puder escrever aqui nos comentários, respondendo dúvidas das caixinhas, que daí eu fixo aqui também, tá? Vambora! Primeira pergunta aqui, ó. A paciente é de outro estado. Como saber o pH da máscara de manutenção? Nós sempre tiramos, né, o pH dos produtos cosméticos aí das nossas pacientes para que a gente possa entender se eles estão de fato adequados ali. Vamos ver se fica de óculos. Fico com, fico sem. Fico sem, né? Senão ele vai estragar minha maquiagem, depois eu tenho que terminar de maquiar ainda. Nós sempre tiramos o pH dos produtos ali para ver se eles estão realmente adequados para a rotina da paciente. Qual é o modo de uso que ele vai ser aplicado todos os dias, um dia sim, um dia não, 2, 3 vezes na semana. E nós precisamos saber o pH, por isso as fitinhas de pH. Onde eu compro as fitinhas de pH? Internet. Digita lá, fitas de pH. É isso, tá? Se você está fazendo uma consulta online, por exemplo, você não tem, obviamente, como tirar o pH daquele produto, certo? Para isso, você vai fazer aí pesquisas na internet e principalmente entender sobre os princípios ativos que tem dentro daquele produto. Exemplo, a máscara da paciente, ela tem algum princípio ativo de ácido? Então, um ácido tranexâmico, o ácido tranexâmico nem entra na família dos ácidos aí, né? Mas alfa-hidroxiácidos, polihidroxiácidos, um ácido salicílico, a vitamina C. Por quê? Esses princípios ativos, o melhor para estabilizar esses princípios ativos é num pH levemente ácido. Então, mesmo que você não tenha o pH daquele produto, você vai pressupor aí que aquela máscara tenha um pH um pouco mais acidificado, certo? É uma máscara que ela não tem princípios ativos da família dos ácidos aí, ok? Ela tem mais princípios ativos a nível de hidratação. Então, provavelmente essa máscara ela está ou num pH fisiológico ou num pH levemente alcalino, tá bom? Mas máscaras de forma geral, elas não foram, que nem eu expliquei para vocês no último café, né? Não foram feitas aí para serem utilizadas todo santo dia, né? São máscaras de manutenção. É um pouco mais desafiador quando é consulta online? Sim,
Muitas vezes, lá no início, eu acabava comprando o produto para saber, né? Nem todo mundo consegue, mas às vezes os produtos também, né, são 100, 200, 300 reais aí um produto. Mas é difícil você, ao longo do tempo, não ter todos esses produtos catalogados, tá? O Silvinho escreveu aqui para mim, porque vocês não escreveram, né? Vocês são danadas. Pois, hein? Cadê vocês daqui, ó? Ai, olha aqui, responderam e eu não vi. Da Vivi, vou até fixar a dela, ó. Já tava brigando com você sem saber. Muito bem aí, ó. O que que eu, Grazi, faço até hoje, né? Eu faço um catálogo de todos os produtos que eu recebo já com o pH deles, porque muitas vezes eu estou atendendo de forma online e aí eu vou lá no meu catálogo de produtos e procuro se eu já tenho aquele produto catalogado ali com o pH dele certinho. Então você separa, cria uma pastazinha é ótima, né? Cria uma pasta lá dentro do Drive com produtos cosméticos, produtos para acne, sabonetes, águas micelares e etc. Tudo separado por pastinhas, coloca a foto do produto e ali a descrição, né, do pH ou a fotinho da fitinha de pH. Até recomendo que vocês escrevam, né, porque às vezes a fitinha, se você deixa muito tempo ali, ela altera a cor. Então escreve, sei lá, sabonete da Bioderma, já coloca o pH lá. Se você estiver atendendo, você vai no seu catálogo e já vai ter lá. Isso, claro, né? A gente tá falando aqui de médio e longo prazo aí, tá bom? Então, de consultas online é um pouco mais desafiador? Sim, precisa conhecer os princípios ativos que tem dentro daquele produto e mais ou menos pressupor aí qual é o pH de estabilidade daquele produto, tá bom? Então, o ideal é vocês irem fazendo o catálogo de vocês aí ao longo do tempo para conseguirem isso, certo, meus amores? Vamos para a próxima. Ó, essa aqui que vocês sempre perguntam. Eu sempre pulo essa pergunta, né? De vocês. Olha quem eu resgatei aqui, ó. A nossa clássica xicrinha, coitada, essa daqui ela já tá, ó, toda arranhadinha aqui, que eu falo para as pessoas não lavar a minha xícara com a parte verde da esponja, a mesma coisa que dizer lava com a baba. Não adianta, essa aqui, ó, ressuscitei. Lembra que a gente ia fazer alguns sorteios? Vou voltar a fazer sorteios com vocês aqui nos nossos cafés. Essa xícara a gente tirou de linha, mas eu ainda tenho umas aqui guardadas. Relíquias, tá bom? Relíquias. Se eu não me engano, acho que eu tenho umas 6, 7 dessas xicrinhas aqui. Depois a gente faz, tá? Até me deem sugestão de como que a gente pode fazer esses sorteios, né? Vão pensando aí, coloquem aí pra mim, tá? Ó, o que que eu acho dos princípios aí da Creme e da Princípia? Qual a sua opinião para home care? Amores, já falei isso aqui várias vezes, né? Não é sobre a marca do produto, e sim sobre a composição daquele produto. Essas marcas, elas viralizaram, principalmente na rede vizinha lá. Muitos influencers, eles acabam ganhando comissionamento em cima desses produtos, então eles divulgam isso. Inclusive agora eu estava me maquiando, né, e pensando, cara, como tem gente que se vende por pouco, né? Não tô falando dessas marcas em específicos, mas por quê? Eu comprei uns pincéis lá que estavam viralizados e tal, porque eu via todo mundo divulgando o tempo inteiro aquele maldito pincel, aqueles malditos pincéis. Putz, comprei os pincéis ali na Black e tal. Cara, fui me maquiar, o pincel é uma agressão, entendeu? O pincel é um soco na cara. O pincel pinica, o pincel é duro, aquela esponja parece um cimento, horrível, horrível, sem qualidade alguma, entendeu? Ali de todos que comprei, acho que 2, 3 se salvam, sabe? Aí eu tava pensando sobre isso. Como as pessoas, e aí por que, né, de viralizar e tal? Porque, claro, a pessoa vai lá, compra, aí ela recebe o linkzinho do comissionamento, ela vai lá e divulga aquilo e dane-se o que a pessoa vai achar ou não, ela tá ganhando o comissionamento dela. E isso acontece com muitas marcas, né? Essas marcas, elas não são ruins, tá? Eu já peguei várias pacientes que utilizam desses produtos aí, da Cream, da Princípio, e eu consegui encaixar eles na rotina skincare delas, certo? Mas qual é o ponto aqui? Essas marcas, elas trabalham com muitos produtos à base de ácidos mesmo, né? Então eles têm ali retinal, eles têm ácido salicílico, eles têm blends de ácidos ali, inclusive de alfa-hidroxiácidos. Geralmente são produtos muito agressivos. Não é que o produto seja ruim. E eu sempre falo isso, e tem aulas dentro do curso Fórmula Home Care que eu falo isso também, né? Não existe produto ruim, existe o produto que não foi feito para você ou ele não está adequado para o seu tipo de pele. Ponto, tá? Tem produto ruim? Tem, né? Tem uns bem canalha. Mas enfim, né? A grande parte ela só tá incorreta para o uso skincare ali da pessoa. O que que você precisa ter em mente? Se a sua paciente, por exemplo, a minha cunhada, ela já teve problema com uma dessas marcas, que ela começou a usar o produto e ela tem uma pele sensibilizada,
e desidratada. A pele dela é bem sequinha de natureza, certo? E aí ela começou a usar aquilo, começou a dar um vermelhidão, começou a dar uma sensibilidade. Eu falei assim, para com isso, para de usar isso aí, vai usar um bom hidratante. Porque os produtos que ela estava utilizando só eram ácido, é um ácido atrás do outro. O que está faltando ali? Repor uma boa hidratação. Para vocês nunca mais errarem, tá? Não tem como você errar com o que eu vou falar para você aqui agora. Quando você estiver fazendo uma personalização de produtos skincare, primeiro de tudo, né, entende a que nível de agressão aquela pele ela já foi exposta. Se ela é uma pele com melasma, com acne, por exemplo, num primeiro momento, eu recomendo que você tire os ácidos da rotina dessa paciente, tá bom? E invista aí em produtos realmente de reposição, de nutrição, de hidratação aí para essa pele. Num segundo momento, você vai encaixando aos poucos esse produto. Qual é o X da questão aqui? Ácido, pessoal, já falei, né? Não é para ser usado todos os dias. A gente pode fazer até uma música sobre isso, né? Fazer um mantra aí para vocês. Ácido não foi feito para usar todos os dias, salvo raras exceções de peles maduras, peles em que você está ali fazendo um refinamento na textura daquele tecido, enfim, tá? Mas, de modo geral, não foram feitos para serem usados todos os dias. O que eu falo para as pacientes? Qualquer produto com ácido, ele é, por melhor que seja o produto, ok? Ele é uma agressão para a barreira. Então, você agride e repara. Esse é o melhor dos mundos para o tecido, tá bom? Não é só agressão, 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 agressão. Não. Agrediu, repara. Agrediu, repara. Qual é esse intervalo? Uma noite sim, uma noite não. Uma noite sim de ácido, uma noite não de ácido. Uma noite sim de ácido, 2 noites não de ácido, tá bom? Intercalado ali, tá bom? Pegaram aqui? Fez sentido para vocês? É isso que eu aplico aqui na minha prática clínica, tá bom? Não tem como dar errado. Porque a partir do momento que você sinalizou uma inflamação, de manhã você já vai estar reparando, de noite você vai estar reparando, dá um intervalo. No outro dia, hidratação, à noite, agressão. E aí, não tem como dar errado, tá bom? Não tem. Principalmente se você tá querendo melhorar ali a textura da pele dessa paciente. Então, agora, recentemente, né, veio o retinal aí, sou apaixonada. Ontem eu passei um retinalzinho aqui, ó. Eu sou apaixonada pelo retinal aí. Antes eu usava muito, e ainda uso, né, outras feras de retinol, Silvinho. E aí é que tá, né? Cada princípio ativo, você vai entendendo como ele funciona para a pele das suas pacientes. Por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu apliquei o retinal no Silvinho, no skincare dele, já não se adaptou muito. E ele utiliza muito outras feras de retinol, que eu já trabalhei muito na pele dele, melhora muito a textura. Ontem, inclusive, peguei ele passando o creminho dele. Aí eu falei assim, tu gostou desse produto, né? Porque era o que ele já usava, porque antes eu mandei manipular o retinal e não se adaptou muito para a pele dele. E é isso, tá bom? Você tem que ir adaptando o que melhor vai fechar ali com a pele da sua paciente. A minha pele, ela é uma pele, eu tenho disfunção na tireoide, né, então a minha pele ela é bem sequinha, meu cabelo é mais seco. E aí o que acontece? Dependendo do produto que eu utilizo, aumenta muito o processo de vasodilatação na minha pele, eu já fico vermelha, eu já fico com a pele sensibilizada. Então eu não posso abusar nem das outras feras de retinol, nem de ácido retinóico, Deus o livre, né? Retinóico eu trabalho pontual aqui nas minhas manchinhas de acne. E do retinal, mesmo que ele seja mais suave, eu também não posso abusar dele. Então é uma noite usando retinal ali, 2, 3 usando, reparando hidratação e manutenção da barreira. Entenderam aqui? Fez sentido para você? Isso é coisa da prática clínica do campo de guerra que eu falo para vocês, né? Você só vai saber se você estiver na linha de frente atendendo, né? Coisas que a teoria, meu amor, você não vai encontrar. Tá bom? Deixa eu pegar outra pergunta aqui para vocês. Vamos aqui, ó. Vamos falar sobre princípios ativos um pouquinho aqui, ó. Tem umas perguntas boas aqui, né? Ainda fico perdida com o que preciso indicar de início e quais ativos escolher. Ó, eu vou passar um tema de casa aqui para vocês, tá? As alunas do curso Fórmula Home Care já sabem isso, porque é uma das primeiras coisas que elas aprendem dentro do curso, tá bom? As meninas perguntaram aqui da Mary Kay. Vocês sabem que esses dias eu tava pensando, as meninas, e da Mary Kay? E da Mary Kay? Eu não conheço o retinol É que tem duas coisas, né? Tem o retinol e tem o retinal, tá? O que eu estava falando aqui era retinal, tá bom?
e ultrasferas de retinol. São coisas diferentes. Tem mecanismos parecidos, mas são coisas diferentes, tá? Sobre a Mary Kay, meus amores, entra na mesma categoria aqui dos produtos bons, produtos não tão bons, produtos que não foram feitos para você, não é sobre a marca, é sobre a composição daquele produto, tá bom? E mais uma vez, sempre que eu recebo produtos de qualquer marca, independente, às vezes é uma marca de uma feirinha, é um produto orgânico natural que eu comprei na feirinha da tia lá, eu sempre tento encaixar na rotina dela. E eu não era assim, tá? É importante eu falar isso pra vocês, tá? Eu já errei muito na minha carreira, meninas, muito mesmo, assim, sabe? Já tive fases bem radicais, né? Esse produto não presta. Só que o que acontece? Primeiro ali de tudo, né? Você tá desvalorizando, descredibilizando o dinheiro da paciente ali. Isso é muito sério, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente entra em várias camadas aqui. Mas a paciente, ela investiu naqueles produtos ali, acreditando estar fazendo o melhor para ela, o melhor para a pele dela, acreditando que aquele produto realmente fosse ser benéfico para ela. Aí pensa você, o produto terrível, né? Vamos pegar, já peguei aqui pHs de 8, 9 de sabonetes em barra aí, e a paciente piorando aquela acne dela, sabe? Mas você não precisa dizer, olha, esse produto é aquela porcaria, entendeu? Bota um laço, dá pra primeira inimiga que fizer aniversário aí. A gente não pode falar isso, né? Às vezes eu ainda brinco em consulta, ainda falo isso, eu pego um produto muito terrível. Mas o que que eu faço com elas? Ó, esse produto aqui, explico, né? Tem um pH XPTO, ele pode estar piorando o seu quadro de acne aqui. O que que nós vamos fazer? Vamos direcionar ele para outra parte, né? Direciona aqui para pescoço e colo. Vamos dar um tempo nesse produto, vamos ver como que a pele vai responder, tá bom? Então eu sempre tento direcionar ou para outra parte do corpo ou para alguém da família, né? Geralmente é um noivo que sofre o pênalti ali. Porque pele de homem suporta tudo. Eles não têm problema nenhum com nada, não vai acontecer nada. Então, geralmente, eu direciono sabonetes e coisas assim para a pele do marido ou de outro familiar ali, tá bom? Sobre aqui, ó. As meninas, tá? Ainda fico perdida sobre o que indicar no início aí, quais princípios ativos. Tema de casa para vocês. Tema de casa, deixa eu ver se eu acho a minha aqui para vocês, ó. As meninas do curso Fórmula Home Care sabem disso, tá? E eu sou muito boazinha, eu passo muitas coisas dentro do curso, planilhas, esquemas, mapas mentais e etc. Mas tem coisas que eu não faço porque vão contribuir com a sua carreira profissional. Lá no início do curso Fórmula Home Care, eu tenho um exercício para as meninas que você vai desenvolver, e eu comecei a fazer isso na minha graduação, primeiro semestre da estética, tá? É uma tabela onde você vai colocar lá o nome do princípio ativo, o ink name, a concentração, a indicação clínica e quais são ali a incompatibilidade ou melhores compatibilidades de base e princípios ativos. Uma planilhinha que você vai fazer. Dá trabalho? Claro, amor. Trabalhar dá trabalho, isso é óbvio, né? Não tem como hoje você fazer uma boa prescrição se você não conhecer sobre princípios ativos. Às vezes eu falo com algumas meninas, elas assim, nossa, eu quero ser que nem tu no futuro, eu quero entender assim sobre princípios ativos. Gente, eu faço isso todo santo dia há mais de 10 anos. É claro que eu vou ter alguns princípios ativos na ponta da língua, já vou ter uma melhor afinidade com aqueles princípios ativos, tá entendendo? Mas principalmente o que me ajudou foi essa planilha. Eu tenho essa planilha de princípios ativos que tem tudo que vocês imaginarem ali. Tem óleos essenciais, tem princípios ativos. Aí eu vou separando abinhas, né? Para quem mexe no Excel aí, posso vender isso para vocês. Hoje eu já tô bem assim, né? Mentira, essa eu não vendo não. Tem muita coisa já pronta lá para vocês, né? Mas o que acontece? Eu coloco lá, porque isso, meninas, eu acredito muito no poder do ensino, principalmente quanto mais você vê aquilo, quanto mais você ouve aquilo, mais você vai enraizar aquele conhecimento dentro de você. Tem diferentes formas de aprendizado, né, dentro do curso Fórmula Home Care. Tem meninas que aprendem mais ouvindo, tem meninas que aprendem mais lendo, exercitando, enfim, tá? Mas quanto mais você entrar em contato com aquele mundo dos princípios ativos, mais você vai fixar esse conhecimento, certo? Então cria lá nome do princípio ativo, ink name do princípio ativo, faixa de concentração, faixa de pH ali, principais incompatibilidades ou compatibilidades dele. Cria isso e vai fazendo, você não precisa fazer tudo numa sentada. Até hoje eu coloco princípios ativos ali, quando sai um princípio ativo novo nas farmácias que elas me mandam, eu já coloco lá no meu catálogo. Quanto vocês acham que valeria uma planilha dessa?
Não vou vender, tá? Estou falando para vocês. Porque imagina, isso é desde lá da minha graduação, entendeu? Muitos conteúdos, eles nasceram também nessa planilha. E isso vai ajudar você a desenvolver. Porque aqui não tem como, já vou responder as perguntinhas de vocês ali, tá? Não tem como você fazer uma prescrição sem conhecer princípios ativos. Você tem que conhecer. Por exemplo, como eu separo por abinhas, então, né, a parte de acne lá. Se me aparece alguém aqui com acne, automaticamente a minha cabeça já vai fazer assim, ó, pum, 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 dos princípios ativos que eu posso utilizar naquele caso. Por quê? Eu já vi, já reli, já fiz várias e várias e várias vezes. Ah, é uma pele com sensibilidade, né? Tem dermatite, tem... Pum, já abre outros princípios ativos. Aquilo já vai estar enraizado em você. Mas não tem como chegar nesse nível de... Se você não ler sobre princípios ativos. Uma lâmina por dia é obrigação. Não é, é obrigação, tá? Imagina, só dentro do curso Fórmula Home Care a gente tem mais de quase 300 princípios ativos aí. Um princípio ativo por dia, ponto. É difícil? Não, faz até antes de dormir isso aí, tá? Buenas. O mesmo, tá, Sabrina? A Sabrina perguntou aqui, ó, sobre o produto da Cherry, seria? É isso? Com ácido glicólico 7%. Olha, o ácido glicólico e eu, assim, somos uma prima bem, mas bem distante. Sabe aquela prima que você visita uma vez a cada 7 anos? É eu e o ácido glicólico. Não vejo vantagem nenhuma nessa prima aí, entendeu? É bem raro eu trabalhar com ácido glicólico. Eu acho que tem outros princípios ativos que cumprem grandiosamente o mecanismo de ação sem se tornar um fator agressor que o ácido glicólico ele se torna em muitas peles, tá? Ele tem um alto poder de vasodilatação, então não é todas as peles que vão suportar ele ali, certo? E é muito difícil você reparar o pós, o estrago que ele causa ali. Tem os princípios ativos com um mecanismo tão bons quanto sem, sabe? Eu acho tão 1970 o ácido glicólico hoje que nem trabalho, tá bom? E ainda mais para skincare, tá? Para skincare, nem para peles maduras, tá? Prefiro equilibrar ali daqui a pouco um retinal com uma niacinamida, daqui a pouco dá para colocar até um Exosol, um PDRN, né? Para controlar esse processo inflamatório, do que me entrar com ácido glicólico, tá? A minha eu já fiz, foi tenso, mas valeu a pena. Hoje fica muito mais fácil. Claro, a planilha dá trabalho. E aí o que as meninas fazem, né? Elas entram lá no curso Fórmula Home Care e como isso é uma das primeiras tarefas delas lá, né? Das primeiras aulas, elas já ficam assim, pé da vida comigo, né? Pô, comprei o curso aqui, achei que fosse receber tudo pronto. Vai sentar, vai estudar, tá bom? Tem muita coisa pronta, é óbvio, né? Depois elas vão vendo, elas vão ficando mais suaves ali comigo, mas isso faz parte do aprendizado, tá bom? As meninas que se permitem fazer isso, voam, porque você vai fixar, não tem como não, tá? E não precisa ser bastante, todo dia preenche lá 1, 2 princípios ativos, pô, tá lendo uma lâmina ali do princípio ativo, cara, senta ali e coloca, entendeu? Vai facilitar muito pra você, tá? Não tem inteligência artificial no mundo. E presta atenção aqui. Esses dias eu tava conversando com o Silvio, né? Cara, o que vai ser da área da saúde daqui a uns anos? Vocês não pararam para pensar nisso? Gente, eu amo tecnologia, amo tudo que, putz, né? Lançou tal coisa, já tô eu lá, eu amo tecnologia, tá? Coisas, amo. Só que o que acontece? A gente precisa entender o que veio para facilitar a nossa rotina, certo? E o que veio para emburrecer aí a nossa comunidade. Tudo que é para facilitar a sua rotina, beleza, você pode usar para acelerar ali os seus processos e etc. Mas tem coisas que você não pode simplesmente demandar para uma inteligência artificial. Seria muito fácil você pegar todas essas lâminas ali e jogar dentro do chat GPT, porque para isso você não precisa comprar um sistema, não precisa, amor. Baixa todas essas lâminas ali, joga dentro do chat GPT e toda vez que você precisar, você vai lá, chat, cria tal coisa para mim. É muito fácil fazer isso, você não precisa pagar um sistema para fazer isso para você, tá entendendo? Agora a questão é, até que ponto isso realmente está sendo benéfico aí para você e para suas pacientes? Será que realmente uma inteligência artificial ela é mais inteligente do que você ali raciocinando sobre algo? Com certeza não. Até porque essas inteligências artificiais, elas dependem da pessoa que está atrás da telinha. A depender de quais comandos, de como você treina aquela inteligência artificial, ela vai ficar tão boa quanto.
mas até que ponto? Será que as pessoas realmente estão sabendo treinar? Será que as pessoas realmente... Entende? Então, tem coisas que não tem como você demandar para uma inteligência artificial, tá bom? Eu acredito que tenha, inclusive, alguns aparelhos, né, que são novidades aí de avaliação. Fui ver esses dias um para comprar, menina do céu, 30 mil reais. 30 que mundo a gente tá vivendo! Que a gente sai aqui, ó, que a gente sai do Madeira mais pequeno, que tá lá no cantinho, que agora ela tá custando 3 mil e pouco, nem sei, me coloquem, atualizem os valores aqui pra mim, 3 mil e pouco, né? A gente sai de uma dessas aí, vai buscar outra 30 mil, 40 mil reais, um processo de avaliação. E aí, claro, ela é toda digitalizada, faz todo, né? Vale, obviamente, o preço que ela paga. E aí, nessa sim, eu até acredito que possa vir com algum sistema acoplado ali, já sugerindo alguns princípios ativos, mas não montando 100% aquela formulação, sabe? Eu sou a tia na casa dos 34, né, meus amores? Eu ainda custo para acreditar nessas coisas, eu prefiro sempre a minha mente, confio mais na minha mente, tá? A inteligência artificial, ela veio para agregar muito, facilitar muito, mas a gente tem que ponderar algumas coisas aí, tá? Bom dia, Grazi, moro em Portugal. E aqui é muito frio. Me convida, Carlinha, um dia. Diz assim, Grazi, vem passar a temporada aí. Convida, Carlinha. Você conhece a Bruninha? A Bruninha aí de Portugal. Não conhece? Porém, as peles ficam muito secas, de ficarem com rachaduras. Me indica um bom princípio ativo para hidratação? Carlinha, sim, tá? Vamos lá. Princípios ativos. Eu não sei se você encontra com facilidade o Dragon's Blonde. Eu sempre falo blonde, não é Dragon's loiro, né? É Dragon's Blonde. É o Dragons, manteiga de karité, tudo que é a base de ceras e óleos, eles vão contribuir muito para esses processos de rachaduras. Óleos vegetais, o óleo vegetal de jojoba e de copaíba. O óleo de copaíba, poucas pessoas dão tanta importância para ele, mas o óleo de copaíba, ele funciona como se fosse uma cola na pele. Então, para machucados, feridas, rachaduras, queimaduras, né, peles sensibilizadas, vai no óleo de copaíba, óleo de jojoba, manteiga de karité, ceramidas, o Dragons, como eu falei aqui para vocês, né? Nós temos o Fisavi, o ácido hialurônico, dependendo da sensibilidade dessa pele, não vai aceitar muito bem. Então, num primeiro momento, eu sempre deixo ele fora, mas tem muitos princípios ativos. Produtos da indústria com essa característica você vai encontrar na Eucerin, tem produtos maravilhosos de reparação. E como você é de Portugal, você vai ter fácil acesso nos produtos da Eucerin aí. E você vai ver que os principais componentes deles ali são esses, né? Ceras e manteigas, principalmente, tá? Para essas fases aí. E aí tem de várias texturas, tem sérums, tem cremes, tem pastas, tá? Que vai ajudar muito aí nessa questão também, tá bom? Minha cliente tem a linha completa de uno e noturno. Putz. Acho que você está falando da cream da Princípia, né? Ela veio fazer a limpeza de pele, fiz uma pré-hidratação para remover, mas mesmo assim não consegui tirar tudo. Sabe o que eu indiquei? Sabe o que eu fiz e indiquei? Não me conta aqui, Daisy. Não sei se era para... Minha cliente tem a linha completa da Mary Kay. Ah, tá, agora eu entendi, ó. Minha cliente tem a linha completa da Mary Kay de urno e noturno. Seria isso, né? Só acrescentei argila com óleo para fazer a hidratação. É isso, conforme for terminando os produtos, você vai fazendo a adaptação ali dos produtos que forem terminando, tá? Assistindo a live antes da aula. Bom dia, Camille. Ó, eu deixo os comentários para vocês de lá e aí acabo perdendo. O que você acha de óleo ozonizado? Seria isso, né? Para colocar na argila ou até para finalizar. Gosto bastante, tá? Mas eu prefiro para... tem umas marcas agora. Como é que é o nome? Putz, esses dias ainda eu tava vendo o Instagram deles, que eles são bem focados nessa questão de tecnologia de ozônio junto de probióticos. Vocês vão saber, não sabem? Eles têm uma embalagem branquinha com um verdinho claro, não sabe? Enfim, gosto bastante, tá? Principalmente para skincare aí pode ser uma boa sugestão também, tá? Buenas, meus amores, vamos para a próxima aqui então, ó. Próxima pergunta. Olha o bico. Como montar o tratamento de curto, médio e longo prazo e quando que já pode alterar, tá?
A Vivi, nossa maravilhosa, que estava aqui, ontem eu estava assistindo um vídeo dela, fiquei assim, meu Deus, que orgulho dos meus monstrinhos! Olha aqui! Olha aqui que coisa mais linda! E aí no vídeo dela, ela estava explicando, né, primeiro de tudo, o que que era o skincare, como que era feito o skincare, de quanto em quanto tempo, né, os produtos deveriam ser trocados. E é uma coisa que a gente segue e que é uma lógica, certo? Os produtos eles devem ser adaptados. Ó, tô aqui, diz ela. Maravilhoso aquele vídeo, ó. Ainda vou compartilhar nas minhas redes lá. Sabe que às vezes eu tô tão na correria, às vezes tô tão cheia de coisa, sem tempo de postar, vou começar a pegar os vídeos de vocês e postar no meu Instagram lá. Mas aqui, ó, e aí no vídeo ela explicava exatamente isso. O que que acontece? Os produtos, eles precisam ser trocados, o ideal, né, o melhor de todos os mundos aí, que sejam trocados a cada troca de estação. Por quê? No verão, a pele ela vai precisar de princípios ativos específicos, principalmente que causem resfriamento naquele tecido. Eles vão preferir ali uma textura um pouquinho mais mate, um pouquinho mais sequinha, não tão carregada como os produtos do inverno. No inverno, né, a gente tem mais o ressecamento daquela pele, a desidratação, banhos quentes que aceleram todo esse processo. Então você precisa adaptar a cada troca de estação. Isso eu sempre falo na consulta para as pacientes. Olha, a cada troca de estação, nós vamos ter que adaptar o seu produto. Essa base aqui, por exemplo, que você está utilizando no verão, ela não vai suportar o nosso inverno. E as pacientes sentem isso, tanto que elas mandam mensagem: olha, realmente a minha pele está bem sequinha, preciso trocar o produto aqui. Então elas já sabem disso. A mesma coisa vale para os produtos do inverno. Ó, esse produto ele tá numa base mais concentrada, ele tá aqui com mais manteiga, ceras e etc. Ele não vai suportar, né, um processo de verão, aí você vai ficar com a pele oleosa. Dito e feito, bate o verão lá, elas já mandam mensagem para adaptar os produtos, tá? E aí o que que eu, Grazi, faço? Fica a sugestão para vocês aqui também, tá? Muitas vezes aquela paciente ela tá só em manutenção, tá? Ela não está assim num tratamento que ela precisa ir lá todo mês, né, desenvolver ali o tratamento dela em consultório. Se é uma paciente que está só em manutenção, que ela vai lá esporadicamente, a cada 3, 4 meses, fazer uma limpeza, fazer um peelingzinho ali, gente, sempre que ela vai fazer essa troca, eu cobro só pela atualização da formulação dela, tá? Normalmente são pacientes bem antigas, minhas, lá de 2000 e... de 1900 e bolinhas, entendeu? Então já conheço a pele de trás para frente aí. O que eu faço? Eu cobro R$ 420, que é a minha consulta aí, para atualizar uma formulação. Eu digo, olha, você manda mensagem para as meninas lá do consultório e a gente só faz o processo de atualização da sua fórmula. Aí eu mando uma mensagem, olha como é que tá a sua pele, me manda um áudio aí explicando e eu atualizo a formulação ali. E aí para isso eu cobro um valor menor, tá? Só para atualizar, só para atualizar a formulação. Dá trabalho, né? Mas eu cobro só para atualizar a formulação, não cobro toda a consulta novamente. E se ela vier fazer algum procedimento, então eu digo, olha, tá perto da sua limpeza de pele, tá perto, né, de renovar aí o seu peeling e tal. Você vai vir por esse mês? Ela, não, vou ir final do mês. Eu disse, não, quando você voltar final do mês, a gente já faz tudo, o seu procedimento, e nós atualizamos também as suas formulações, e aí eu só cobro o procedimento, entendeu? Agora, se ela não vai vir, né, não tá na época dela vir fazer algum procedimento, ela quer realmente a atualização da formulação, eu faço a atualização da formulação, tá? Para vocês entenderem um pouco de negócio de comercial aí mesmo, como funciona, tá bom? E aí o tratamento de curto, médio e longo prazo, tá? Vamos lá. Eu gosto de separar os tratamentos das pacientes aí em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta etapa, mais ou menos, tá bom? Em cada etapa, a sua linha de raciocínio, ela vai trabalhar de uma forma diferente, não é? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma pele acneica. Se eu não tô aqui com a pele, deixa eu ver se eu tô aqui com a pele para mostrar para vocês. Tem que estar com as tarjinhas, né? Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Um minutinho. Tá chovendo aqui nesse Rio Grande do Sul. Gente, ontem choveu muito também. Cadê minhas fotos? Pera aí, gente. Acho que tá aqui. Aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer aí pra você. Ó, pra quem estiver, dá 2 cliquezinhos nos comentários aqui, que daí vai sumir aí pra vocês, tá? O pessoal do YouTube não vai aparecer, mas é uma foto de antes e depois de uma pele acneica. Um antes e um depois bem impactante, tá? Esse resultado, eu comecei a atender essa paciente final de junho. Então, ela começou o tratamento mesmo ali início de julho, tá? E a pele dela tá assim.
Percebam que ali onde eu coloquei, ó, plano de tratamento, tá dividido em primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, tá? Porque isso vai fazer com que a paciente entenda que a pele dela vai passar por processos em cada uma dessas etapas. Tudo isso eu deixo bem claro e específico na consulta, tá bom? Quando eu atendo esse tipo de pele, essas pacientes, geralmente elas vêm com os produtos skincare bem errados para a pele delas, né? Com produtos muito agressivos ali. Então, a primeira etapa é sempre recuperação de barreira e controle do processo inflamatório. Ponto. Essa é a primeira etapa de, basicamente, vamos colocar aqui 90% dos tratamentos, né? Acalmar aquela pele, contribuir para o processo de barreira aí. Deixa eu ver que horas são aqui, senão eu me passo, tá garelando 8 e 8, ó. Contribuir para o processo de barreira, ação anti-inflamatória. Ponto, certo? Segunda etapa desse tratamento, onde que você vai querer agir? Já nas hipercromias pós-inflamatória? Já vai querer melhorar essa textura? Ah, Grazi, mas isso a gente não consegue fazer na primeira etapa? Sim, muitas vezes a gente trata globalmente aquela pele já num primeiro momento, mas existem princípios ativos específicos para cada uma dessas fases que nós vamos estar trabalhando, tá entendendo? Então eu já coloco isso no plano de tratamento da paciente ali e nós vamos evoluindo com o caso. Quando que a gente vai passar de uma etapa para outra? Depende de como que essa pele ela vai responder. Lembra que eu já falei para vocês que a gente trabalha assim com uma previsibilidade, mas depois do primeiro retorno dessa paciente, não tem como adivinhar. Por exemplo, quando ela chegou para mim aqui nessa primeira foto, ó, eu não tenho como adivinhar, ó, daqui a X tempo a gente vai passar para a segunda etapa do tratamento. Não, depende de como que essa pele vai estar respondendo. Então eu desenvolvi o skincare dela personalizado, durou ali em torno de 1 mês e meio, 2 meses aquele produto, terminou e aí a gente já estava passando, obviamente, para a segunda etapa ali. Mas se daqui a pouco a pele não tivesse respondido como eu esperava ou como era o correto ela responder para a gente passar para a segunda fase, nós repetiríamos os mesmos produtos da primeira fase até que a pele dela estivesse preparada para passar para a segunda, tá bom? Então é mais ou menos isso que você vai separar ali por primeira etapa, segunda etapa e vai construindo isso ao longo do tempo aí com a sua paciente. Não inventa também de colocar ali 6, 7, 8 etapas, né? Sua paciente não vai ter paciência de ver isso, tá bom? O que você vai dizer para ela? Ó, nós estipulamos aqui o início desse tratamento, que tá aqui, e a gente vai evoluindo conforme a sua pele for respondendo. Quanto tempo isso vai acontecer? Depende de como que a sua pele ela vai respondendo durante o tratamento, tá bom? Se precisar aí de outras etapas, nós vamos evoluindo, mas o início está aqui, tá? E aí, surpreendentemente, nós passamos para a terceira etapa, tinha dado aí em torno de 4, 5 meses mais ou menos do tratamento dela. O que eu tinha previsto, né, para a última etapa? Realmente o foco nas cicatrizes, que é onde nós estamos atuando agora especificamente, tá bom? Então, depende, poderia, e eu sempre deixo isso muito claro, principalmente em casos de acne e melasma. Olha, essa paciente aqui respondeu de tal forma. Não quer dizer que a sua pele vai responder assim. Pode demorar, como pode ser mais rápido, e a gente não sabe, tá bom? Porque senão elas ficam com aquela coisa, vai ser 4 meses e a minha pele vai estar assim. Não, para lá, calma. É uma coisa de cada vez, tá? Depende do seu organismo, depende da resposta cicatricial, da resposta de regeneração aí, tá bom? Então, para vocês entenderem ali. Agora, por exemplo, quando nós finalizarmos aí o tratamento das cicatrizes, que nós chegarmos, né, até o ponto de dizer, ó, aqui é manutenção, essa pele vai estar em manutenção. Ou seja, ela vai fazer a adaptação dos produtos aí a mais ou menos a cada 3, 4 meses ou a cada troca de estação aí também. Tá bom? Fez sentido para vocês aqui? Conseguiram entender? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Para de compartilhar. Tá bom? Então é mais ou menos assim que nós desenvolvemos aí o tratamento, certo? Tem variáveis, muitas, né? Até porque depende do que a paciente está tratando no skincare dela aí, tá bom? Próxima pergunta. Essa também traz muitas dúvidas aí para vocês, né? Sim, diz a dona Daisy. Deixa eu ver vocês aqui se não falaram nada. Quer dizer, eu fico tagarelando, eu não vejo vocês. Bom dia! Olha aqui o que me pergunta, Carol. Bom dia, Nivea Luminous 630 Serum avançado.
Antimarcas e anti-idade. Esse produto para uso diário, skincare, é bom? Vamos abrir ele aqui. Ai, pior que eu não... Se eu trocar minha tela aqui, o outro tranca, né? Depois eu vejo ele para você. Preciso ver a composição. Não sei. Eu ia abrir a composição aqui agora para vocês, mas se eu mudo de tela, me cai o outro ali, tá bom? Depois me manda a composição, já o printzinho da composição por direct. Esses dias nós fomos numa vinícola e tinha uma senhorinha lá, coisa mais linda, uma querida, uma querida, uma querida. E aí a gente conversando e tal, e eu assim, fixada na pele da mulher. Eu falei assim, meu Deus, que pele é essa? Eu já vou pedir aqui o que ela, né, o que ela passa, a dieta dela, eu já quero saber tudo, quero chegar nessa idade com essa pele. E aí eu elogiei a pele dela, eu disse, nossa, que pele linda que você tem. E aí ela disse assim, você acredita que eu uso só Nivea na pele? Eu falei assim, meu Deus, olha a Nivea, olha aqui o marketing da Nivea, tá entendendo? Eu falei assim, olha, esse Nivea, falei mal de você um dia, retiro o que eu disse. Ela só usa, ela nem tem sabonete, ela disse que ela não lava o rosto, olha que loucura, gente. As nossas vozinhas aí. E usa o Nivea, olha que loucura, tá? Grazi, estou com uma paciente que tem ósseos dilatados e cicatrizes de acne. Está desesperada, pois quer tratar, mas ela tem a pele sensível, grossa, mas sensível. Um pouco de dermatite, acredito. Raquelzinha, polidroxiácidos, tá? Primeiro de tudo, identifica o que pode estar causando esse ósseo dilatado nela aí. Muitas vezes uma alimentação, né? Excesso de carbo, de glúten, de açúcar, pode estar ocasionando esses ossos dilatados aí também, tá? Muitas vezes um probleminha no processo, no sistema digestório aí dessa paciente, então tem que investigar um pouquinho melhor para ver o que está causando isso, tá bom? E também o skincare dela, ver o que ela está usando de produtos que podem daqui a pouco estar agravando também, tá? Muitas pessoas acham que para tratar ossos dilatados, elas precisam trabalhar com ácidos. Não é assim, tá? Nós temos que trazer uma combinatividade. Lembra que eu falei para vocês? Agressão, reparação, agressão, reparação. É por aqui, tá bom? E em consultório, você vai principalmente trabalhar com polidroxiácidos para peles sensíveis. Por quê? Os polidroxiácidos também vão trabalhar na espessura dessa pele, ok? Vão conseguir ali uniformizar esse tecido e melhorar principalmente o processo de umectação e hidratação para contrair esses ossos, tá? Então são bons aqui. Pode colocar uma máscarazinha de manutenção nela ali, contendo o Verochic. O Verochic, pô, as pessoas. Aqui a minha aluna sabe, né? Verochic, eu trabalho muito. Eu amo Verochic, tá? Eu acho ele um princípio ativo extremamente versátil, multifuncional, consagradíssimo no nosso mercado aí, que poucas pessoas conseguem trabalhar com ele, né? Ah, ele é agressivo, gente, é só saber trabalhar com o bichinho, tá? Ó, Verochic aí pode colocar uns 10% tranquilamente na máscara dessa paciente aí, tá bom? Coloca uma niacinamida, 5% lá. E agora eu tava tentando lembrar um específico o Poriote, acho que ele saiu de linha, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu gostava muito de trabalhar junto com ele ali, tá? Mas o Verochic, ele vai contribuir, ele é um fitoácido, tá bom? Ele vai contribuir para esse processo de renovação do tecido sem causar descamação. Ele pode ser usado em peles sensíveis, peles sensíveis, vasodilatadas, ele não tem esse alto poder de vasodilatação, tá bom? E a niacinamida, que contribui para o processo de barreira, anti-inflamatório, etc. E eu colocaria mais um específico para a questão dos ossos, dos porinhos ali, que aí depois a gente pode ver algum específico, tá bom? pH em torno de 4, 4,5, tá feita a máscara de manutenção aí da paciente, tá? Buenas. Mas é importante identificar, tá? O que está acontecendo aí para esses poros estarem mais dilatados. Às vezes, muitas vezes é assim. Vamos colocar aqui, 80% do que elas aprontam tá no skincare errado que elas utilizam. Produtos muito agressivos e aí vão acabar sensibilizando cada vez mais ossos, cada vez mais dilatados. Quanto mais hidratada tiver essa pele, mais esses ossos vão estar contraídos ali também, tá? Espessura de extrato córneo conta e também o nível de hidratação conta. Quanto mais espesso, mais aparente vai ficar esses ossos, tá? E quanto mais desidratada, mais aparente também vai ficar, tá bom? Dentro do curso Fórmula Peeling ID, nós temos 2 aulas específicas que é sobre preparo da pele para procedimentos. Ali tem esse protocolo que eu tô te falando, Raquelzinha, tá? Nivea e Eucerin são do mesmo laboratório, certo? Ale, sim. Sabonete de enxofre, tem uma... E agora teve uma que comprou, né? Compraram a Prada, foi a Prada que comprou, agora eu não lembro. A confusão esses laboratórios, né? Depois eu posso trazer um café para vocês, que eu amo isso, né? Porque às vezes as pessoas
elas falam assim das marcas, né? Ah, mas tal marca, tal, você vai ver, é tudo no mesmo laboratório. É a mesma coisa que você pegar, e aí eu sempre, esse é o ponto, né? Eu gosto de entender o laboratório, da onde que veio isso aqui. Porque você entendendo o laboratório, você já vai entender toda a cadeia daqueles produtos que aquele laboratório produz. Quais são os principais conservantes que eles têm? Quais são os principais antioxidantes? Quais são os principais solubilizantes? Geralmente são os mesmos, tá bom? Né? Isso economiza bastante tempo aí da nossa rotina quando a gente vai entender sobre produtos, tá? Sabonete de enxofre, tem uma cliente que usa. Ruth, tem que tirar o pHzinho, tá? Por mais que elas digam, ah, é da feirinha da tia, não sei das quantas, ou eu mesma fiz em casa, tira o pH desse produto aí. Os sabonetes em barra, já expliquei isso pra vocês aqui, tá? Eles passam por um processo de saponificação. Durante esse processo de saponificação, acontece uma hidrólise alcalina, que eleva o pH desse produto, ok? Para que possamos geralmente normalizar o pH desse produto em barra, eles precisam acrescentar ali ou alguns modificadores ali de pH ou até mesmo ácidos. Então você vai encontrar sabonetes em barra aí com ácido salicílico, com algum tipo de, né, para reduzir esse pH ali. Só que daí ele se torna um produto extremamente agressor de barreira. Porque para formarmos essa barra, tá bom? São utilizados muitos componentes químicos que são agressores aí de barreira, tá? Então, o ideal não. Na minha prática clínica, sabonete em barra, nem na pata dos cachorros, tá? Mas tem muita gente que ainda usa e indica, gente. Já peguei, já recebi de marcas, inclusive eu fiz um dia ao vivo, vocês devem lembrar disso, né? Tinha, sei lá, quase 1000 pessoas lá na Semana da Cosmetologia, e eu fiz, né? Separei as barrinhas e fiz o teste. Eu falei, olha, eu vou fazer o teste, abri na hora ali, e eu não vou falar a marca. Se for bom, eu falo pra vocês. Se não for, eu não vou falar. E aí abri o sabonete, fiz o teste, deu um pH extremamente alcalino, super, super azul lá. A faixa é de 9 e 10. Eu falei assim, pô, isso aqui não tem como é que eles me mandaram um troço desse aqui se eles sabiam que eu ia falar, entendeu? Enfim, tá? Cliente que trabalha em lugar que é quente e está fazendo tratamento de pele. Quais são os cuidados que podemos usar lá no trabalho dela? Princípios ativos para resfriar o tecido, principalmente, tá, Daisy? Fisavi, Matrixil também ajuda na questão do resfriamento desse tecido, princípios ativos para uso diurno, né? Para contribuir para esse controle de temperatura da pele dela. Lugar quente, que lugar seria? Né? A gente tem que entender se é cozinha, se é o que, se é exposto na rua, enfim, tá? Se é exposto, obviamente, a lugares de sol, o ideal é que ela utilize, né, um óculos, né? Eu sempre falo para os pacientes, sabe aqueles óculos bem chique de perua? É aquele que você vai comprar, bem grandão, que tapa todo o rosto, principalmente no verão, tá? Porque nem todas, muitas trabalham como comercial e tal, não podem estar usando chapéu, boné e etc, tá? Ninguém entender quais são os fatores que ela está exposta aí pra gente trabalhar em cima disso. Hum, Fugiu tudo aqui, tá? A Kate perguntou aqui, ó, ceratose pilar na face de adolescente, também posso usar polidroxiácido? Kate, pode, porém depende do nível que tá, né? Me manda uma foto depois ali no direct pra gente ver esse caso aí, tá bom? Em pele de adolescente a gente tem, assim, nem tudo pode sair fazendo, tá? São peles muito jovens que elas respondem o processo de regeneração e de cicatrização muito rápido. Então aqui nessas peles o estímulo é mínimo, você não precisa estimular a mesma forma que você está estimulando uma pele 30 mais, 40 mais, entendeu? Então, às vezes é a mínima coisa, é pontual que você vai estar trabalhando, às vezes é só na zona T, então depende do contexto aí, tá? Buenas, meus amores. Vamos a mais uma aqui, ó. Grazi, uma paciente que já fez retinóico e ela quer fazer novamente em dezembro e janeiro. Não vai se expor. Posso fazer? Você confia na sua paciente? Eu faço assinar termo, tá? Termos, tá bom? Presta atenção aqui, termos. Olha aqui, eu vou contar uma pra vocês. Recentemente não era de minha aluna, tá? Mas, e aí veio me pedir ajuda e falou assim, olha, infelizmente eu não posso te ajudar,
tá? Uma porque você não é minha aluna, não tenho nada a ver com isso. E outra, né, que vou estar assumindo uma baita bronca aí que não é minha. Mas o que acontece? Termos, principalmente para peelings químicos, microagulhamento, você tem que ter, tá? Nós vamos ter uma aula específica para as alunas do curso Fórmula Home Care, para as alunas do peeling junto ali. Eu vou trazer uma advogada para vocês e uma empresa de seguros, tá? Principalmente para a gente falar sobre seguros para terceiros. Isso é muito sério. Porque depois que essa pessoa me chamou para ajudar ela, e infelizmente não vou conseguir ajudar, eu falei assim, putz, a gente precisa trazer esse conhecimento para dentro da comunidade. Vou estar trazendo para vocês aqui termos, documentação, tá bom, meninas? Isso é importante vocês terem. A paciente, ela pode dizer para você, olha, eu não vou me expor ao sol. Aí um final de semana vai dar uma louca nela, ela vai botar um biquíni e vai ir para a beira da praia. E aí a responsabilidade fica em cima de quem? De você, que fez o procedimento, tá bom? Então, termos por escritos, assinados pela paciente, o mesmo que eu entrego para a paciente, eu mando para ela por WhatsApp e escrevo embaixo. Aguardo o seu ok, de que você leu o documento que eu enviei. E aí ela coloca, ok, lido, porque ela está ciente do que eu estou mandando para ela. Grazi, se é paciente antiga, que já conhece o meu jeito e que eu não tenho meios termos para falar, eu falo, ó, você vai colocar essa cara a torrar aí, vai dar ruim, vai vir com a cara lá no chão, depois para eu consertar. Não é brincadeira. Então aí eu aplico, tudo bem. Microagulhamento, eu aplico agora no verão também, dependendo, né? Às vezes a paciente ela se programa para tirar férias e realmente fazer os procedimentos estéticos dela ali, aí tudo bem. Agora, paciente nova, que eu tô atendendo ali 2, 3 meses, me vem com uma dessa, eu não faço, tá? Não confio mesmo. E eu falo isso para elas, olha, não aplico, tá? Se você for em qualquer outra boutique da esquina, vão aplicar e eu, Grazi, não aplico, tá bom? Depois, né, de anos ali comigo, se eu já tenho confiança na paciente, aí tudo bem, eu aplico, tá bom? Porque isso pode dar problema para vocês. O que essa pessoa ela veio me dizer? Ela aplicou um procedimento na paciente e a paciente se mudou de estado. E aí, obviamente, não seguiu o tratamento dela e aí processou ela porque a pele dela piorou, mas ela não foi nas consultas, ela não usou os produtos e etc. E eu falei, e aí, cara, processo, né? Eu falei assim, olha, vou te ser bem sincera, se você, obviamente, fosse da nossa comunidade, eu teria o maior prazer do mundo em entrar nessa com você, mas como não é, eu não posso abraçar um problema desse, entende? Porque não me compete, né? Não sei o que você prescreveu, não sei qual foi a linha de raciocínio que você utilizou, não sei quais são os procedimentos, não sei. Você tem que buscar, obviamente, a pessoa, né, que te capacitou para entrar nessa junto com você aí, tá? Então fica o alerta para vocês aqui. Procedimento estético não é brincadeira, tá bom? Vocês não podem sair fazendo coisas confiando cegamente nas pacientes de vocês, porque dá uns 5 minutos na paciente, ela vira contra, ela vai fazer bobagem, tá bom? Vai entrar na piscina com cloro, eu não vou pegar sol. Aí tá ela lá de biquíni com as perninhas no sol, o rosto na sombra. Amor, não pode. Uma vez que você esquenta o pé, tá bom? Uma vez que você esquenta o pé, você está alterando a temperatura do corpo inteiro. Você está ativando toda a cascata da melanogênese porque você ativou o calor do pé. Se você confia plenamente, cegamente na sua paciente, aplica sem problema nenhum, faz ela assinar, né? Por conta e risco dela ali, coloca todas as recomendações. Agora, se você não confia, se é uma paciente nova principalmente, não faz. Eu não faço. Eu não confio em paciente nova e eu falo isso para elas. Eu sou canceriana, né, amor? Eu sou canceriana. Para você entrar aqui no meu lar, você tem que ter, anos de casa, tá bom? E eu falo isso para elas. Olha, para pacientes novas, infelizmente, eu não aplico, tá? Pelos diversos riscos que podem acontecer. E é isso, ponto. Ela não tem como te obrigar a fazer uma coisa que ela sabe que tá errada. Tá bom? Documentação, tá, meninas? Eu quero postar agora que acabou minhas aulas, não falei pra vocês. Palmas! Terminei as últimas cadeiras, meu Deus, que felicidade! Merece até um espumante. Final de semana eu vou comemorar. E agora, a partir então da semana que vem, eu já não tenho mais aula essa semana, mas como eu tenho atendimentos, gravações e etc., a partir da próxima semana
Eu vou organizar isso para vocês, tá? Os termos já estão sendo refeitos, a gente já tem alguns termos, tá, dentro dos cursos, mas eles estão sendo refeitos agora com o nosso setor jurídico, né, especificamente para blindar tudo isso aí com vocês, e vou trazer, obviamente, a aula com o nosso setor jurídico aqui com vocês também, tá bom? Para vocês terem tudo isso assim, ó, redondinho aí no negócio de vocês, tá? A doutora Fábia acabou de perguntar. Tem, Fábio, mas a gente tá trazendo de uma forma mais blindada aí para vocês, e também essa questão do seguro de responsabilidade civil, que vai ser importante para vocês, tá? Eu sempre tive, eu sou filha, né? Talvez vocês não saibam, meus pais, eles são corretores de seguro. Então, eles fazem eu fazer seguro de tudo. Do iPad, do celular, comprou coisa não, tem que fazer seguro. Ah, que não sei o que, tem seguro da casa. E eu nunca me arrependi, tá bom? Já perdi o telefone, né? Já me roubaram o telefone, tinha o seguro, sabe? Então, realmente o seguro ele foi feito para não ser usado, não é mesmo? Mas se você precisar, ele está ali. E principalmente para profissionais da área da saúde, eu acho que isso é pouco divulgado, né? Mas tem seguros específicos para equipamentos, por exemplo. Então, putz, quantas vezes já não mandei, né, para assistência aí, ou para regular o vapor, para regular a dermisquem, a luz e etc. Porque você tem que ter os laudos, né? Você sabe que para quem tem a questão dos... Ai, me esqueci o nome lá do local. Enfim, você tem que ter a sua pasta com a sua documentação de tudo do consultório. E aí tem que ter lá todas as suas máquinas, elas têm que ter a última data de manutenção que foi feita aquele aparelho. Você sabia disso? Se bate alguém lá da vigilância que eu tava falando pra vocês, bateu alguém da vigilância lá. Quando é que você fez negócio nesse aparelho aqui? 1950. Amor, fecha seu negócio ali, entendeu? Colocam lá para você se organizar para depois abrir de novo. Então você tem que ter tudo isso numa pasta bonitinho lá, ó, última manutenção de tanto, manutenção do ar, manutenção não sei do que, tudo bonitinho nessa pasta lá. E aí, esse seguro ele dá inclusive algumas assistências, né? Então, assim, sei lá, preciso trocar a tomada, não sei das quantas ali que o pessoal troca, entendeu? Tive um problema no equipamento, né? Aí você tem assistência, entendeu? Tudo isso tem cláusulas específicas lá. Interessante, né? Eu vou trazer isso para vocês, porque eu acredito que muitas de vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, principalmente no nosso meio, tá bom? Amores, preciso ir, tá bom? Preciso ir. Ficaria batendo papo com vocês aqui, com certeza. Vocês gostaram desse formato? A gente pode deixar toda quarta-feira, digamos assim, para fazer essas perguntas soltas aqui com vocês? O que vocês acham? Pode ser? Pasta sanitária, assim é o nomeado aqui em SP. É isso aí, Lili. As pastinhas com as documentações, tem a pasta da contadora, tem a documentação, burocracia, não é mesmo? Tá bom, meus amores? E aí eu aguardo, inclusive, ó, podem me mandar por direct ou coloquem ali na nossa caixinha temas, sugestões para o nosso próximo café. Agora vai chegando o final do ano, eu vou tirando o pé do freio, do acelerador, entendeu? Vou ficando mais assim, deixa a vida me levar. Essa semana nós temos aí gravações, depois eu tenho atendimento, ainda tenho uma agenda para cumprir, entendeu? Mas aí na próxima semana eu tirei o pé do acelerador, já tô de férias, tá bom? Mas os nossos cafés, obviamente, nós vamos seguir aqui. Então me mandem sugestões, tá? Dos nossos cafés aí para vocês, tá bom? Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, iluminada, muito próspera. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir pelo YouTube, vai lá, inclusive já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Nós temos uma meta ainda mais ousada, nós super batemos a nossa meta esse ano, mas para 2026 a nossa meta, triplicou. Então eu conto com vocês lá no nosso canal também, tá bom? Se você está escutando aqui pelo Spotify, vai lá e avalia o nosso canal, é muito importante para o nosso canal. Avalia o nosso Spotify, é muito importante para o nosso trabalho aí. Eu fiquei muito feliz de receber, né, que é um dos podcasts mais ouvidos aí da área da estética. Fico muito feliz por isso. Continuem compartilhando aí com outras colegas também, tá? Para vocês também serem aí uma contribuição na vida de outras pessoas, beleza? Que vocês tenham aí uma quarta-feira abençoada, iluminada, que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, sobre a família de vocês, que eles abram todas as portas da prosperidade, das oportunidades, e que os nomes de vocês estejam entre os maiores nomes do nosso mercado. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você todos os dias, tá bom? Beijo!